Bom dia, ouvintes da Rádio Gospel Família. Estamos vivendo, ultimamente, nesse mês de outubro, mês das eleições, momentos tensos, difíceis aqui no Brasil. Ontem foi dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Imaculada Conceição, né? Acrescentou-se a designação de Aparecida pelas circunstâncias em que a imagem de Nossa Senhora da Conceição foi encontrada, como todos sabem. Mas eu encontrei uma consagração oficial à padroeira do Brasil que era muito recitada antigamente, décadas para trás. E não sei por que caiu no esquecimento. Eu tenho visto, tenho lido outras consagrações muito focadas em pedidos de graças particulares. Eu gosto desta aqui, porque além de ser oficial, ela é focada na pátria. É a padroeira do Brasil. Como é que nós fazemos consagração a Nossa Senhora Aparecida sem mencionar o Brasil, como eu tenho visto? Então vamos começar com uma oração e essa consagração oficial à padroeira do Brasil. Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, aqui tendes prostrado diante de vossa milagrosa imagem o Brasil, que vem de novo consagrar-se à vossa maternal proteção. Escolhendo-vos por especial padroeira e advogada da nossa pátria, nós queremos que ela seja inteiramente vossa. Vossa a sua natureza sem par, vossas as suas riquezas, vossos os campos e as montanhas, os vales e os rios, vossa a sociedade, vossos os lares e seus habitantes, com seus corações e tudo o que eles têm e possuem. Vosso, enfim, é todo o Brasil. Sim, ó Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Por vossa intercessão, temos recebido todos os bens das mãos de Deus e todos os bens esperamos receber, ainda e sempre, por vossa intercessão. Abençoai, pois, o Brasil que vos ama. Abençoai o Brasil que vos agradece. Abençoai o Brasil que é vosso. Abençoai, ó Rainha de amor e misericórdia. Abençoai, defendei e salvai o vosso Brasil. Protegei a Santa Igreja, preservai a nossa fé, defendei o Santo Padre, assisti os nossos bispos, santificai o nosso clero, socorrei as nossas famílias, amparai o nosso povo, esclarecei o nosso governo, guiai a nossa gente no caminho do céu e da felicidade. Ó Senhora da Conceição Aparecida, lembrai-vos de que somos e queremos ser vossos vassalos e súditos fiéis, mas lembrai-vos também de que somos e queremos ser vossos filhos. Mostrai, pois, ante o céu e a terra, que sois a padroeira poderosa do Brasil e a mãe querida de todo o povo brasileiro. Sim, ó Rainha do Brasil, ó Mãe de todos os brasileiros, venha sempre mais a nós o vosso reino de amor, e por vossa mediação, venha à nossa pátria o reino de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. E já que estamos nessa semana em que lembramos a padroeira do Brasil, vamos falar hoje de aparições marianas ocorridas no Brasil. Eu quero citar rapidamente uma que aconteceu em Itaúna. A primeira aparição sendo no dia 27 de julho de 1955 para 3 crianças, Totonho, apelido, Eduardinho e José Rita, hoje falecido. Resumindo os acontecimentos, Nossa Senhora apareceu, a notícia se espalhou, foram acontecendo romarias e assim por diante. A Virgem apareceu também, dias depois, para Otaviano Gentil de Castro, o chamado Baiano, João Queiroz, hoje falecidos, e Ovídio Alves de Souza, que a viram diversas vezes em tempos alternados durante um ano. O Sr. Ovídio também faleceu posteriormente.
O Sr. Ovídio e o baiano, durante várias aparições, receberam 2 mensagens que foram levadas ao conhecimento da igreja local e diocesana. Nessas mensagens, Nossa Senhora pediu que se erguesse um altar e se fizesse muita oração para haver o milagre da conversão. Em ocasiões mais espaçadas, as aparições foram acontecendo, sendo a última no dia 15 de agosto de 1961, data em que a igreja comemora a Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. O Sr. Ovídio, atendendo ao pedido do pároco, Padre Amarildo, que recebeu autorização do Sr. Bispo diocesano, descreveu a visão de Nossa Senhora para o artista plástico Antônio Avimar, que a desenhou, ficando o desenho por algum tempo guardado. Por iniciativa também do Padre Amarildo, e outra vez, com a devida autorização do Sr. Bispo diocesano, Dom José Belvino do Nascimento, foi feita na Capela da Gruta, em 2001, a pintura de Maria como aparecera anos atrás. Bom, feita essa introdução, eu quero ler a principal mensagem que foi dada ao Ovídio e ao baiano, na aparição de 31 de março e depois 5 de abril de 1957. A mensagem é a seguinte: ouvi-me. Dizei ao sacerdote de Deus para dizer ao povo: grandes tormentos ameaçam a humanidade. Cultivai a terra para não faltar provisões nos dias tormentosos. Orai, fazei penitências, rogai a Jesus Eucarístico para que o Brasil não seja atingido. Homens ímpios, negando a existência de Deus, querem transformar o mundo em antros para impor à humanidade ideias perversas. Sacerdotes, abandonando o caminho de Deus, põem em perigo a fé do povo. Mães que, perdendo o amor maternal, provocam horríveis crimes. É óbvio que se trata de uma referência ao aborto. Crianças vivendo no abandono são escandalizadas pelos ímpios. E Deus, vendo todas essas iniquidades, lançará sobre a humanidade um grande castigo. E quando chegar a hora, terríveis raios de luz cairão sobre grande parte da humanidade. 1/3 dela perecerá. Muitos terão morte lenta. 61 santos sacerdotes de Deus serão mártires, dando o próprio sangue para remir as ofensas feitas a Deus pelos ímpios. Metade do mundo se cobrirá de luto por 3 dias, e quando passarem os tormentos, muitos acenderão velas nos altares e agradecerão a Deus por terem sido poupados. Os homens, então, farão aliança com Deus. Na cidade santa, eu imagino que seja Jerusalém, poderia ser Roma talvez, mas eu penso que essa designação de cidade santa é muito usada para Jerusalém, né? Haverá uma grande demonstração de fé religiosa que será assistida por representantes de todos os povos do mundo. Dizei ao sacerdote de Deus que 3 escolhidas de Deus serão futuras santas brasileiras. Isso é de 57. Eu estou me lembrando que de lá para cá nós já temos Santa Paulina, Santa Dulce, né? 2. E há vários processos de beatificação em curso. Não sei se há outra santa já canonizada. Creio que ainda não. Mas 2 já estão canonizadas. E vós, videntes, sereis muito caluniados. Os ímpios procurarão negar nessas minhas aparições para poder diminuir a fé do povo. Ficai tranquilos, sofrei com paciência e tende fé, porque eles não vencerão. Então, gente, não há muita novidade nestas mensagens quanto ao conteúdo, a não ser o fato delas terem sido dadas aqui no Brasil. E pedindo aqui oração, penitência, sacrifícios, para que o Brasil não seja atingido por algumas destas catástrofes e guerras mundiais. Muito bem. Aqui há uma referência aos 3 dias de trevas, que muitas outras aparições também, ou visões têm, né? Eu tenho apresentado. Há também aquela, digamos assim, a cantilena de Nossa Senhora, né?
oração, oração, penitência, isto é, conversão, sacrifícios para a salvação de vocês, para a salvação dos homens, salvação dos pecadores e salvação da pátria. Nossa Senhora, como vocês veem, jamais vem pedindo planos pastorais especiais, não sei o quê, reuniões, congressos, etc. Ela pede o básico e, como mãe, ela sabe aquilo de que a gente precisa. Conversão, oração. E vamos agora tratar de uma outra aparição que tem sido muito veiculada ultimamente nos meios de comunicação, graças a Deus, porque essa aparição tinha ficado esquecida. E ela ocorreu num lugarejo do norte, no estado de Pernambuco. Esse lugarejo era chamado Sítio da Guarda, ficava no distrito de Simbres, que por sua vez pertencia à cidade de Pesqueira, em Pernambuco, como falamos. Isso aconteceu em agosto de 1936. No dia 6 deste mês, 2 meninas foram mandadas ao campo a fim de colher mamona. Uma chamava-se Maria da Luz e a outra Maria da Conceição. Veja os nomes, não é interessante? Nossa Senhora da Conceição, acabamos de ver aqui que Nossa Senhora da Conceição é a padroeira do Brasil sob o nome de Aparecida, né? E Maria da Luz. Nossa Senhora também é uma fonte de luz para nós, os seus filhos. Esta é de família pobre, a Maria da Conceição, e contava 16 anos de idade, filha de um empregado do pai de Maria da Luz. Na ocasião das aparições, aquelas redondezas eram perturbadas por bandos de ladrões que roubavam e saqueavam para valer, causando grande inquietação nos habitantes. Durante esta saída, Maria da Conceição, lembramos, estavam indo procurar mamonas, né? Maria da Conceição perguntou à companheira: "O que é que você faria se os ladrões nos encontrassem agora?" "Eu ficaria muito quieta, pois Nossa Senhora nos protegeria", respondeu Maria da Luz. Casualmente, ou seja, a Maria da Conceição, olhando para uma montanha próxima, exclamou: "Veja lá uma senhora." De fato, lá se achava uma senhora que ela chamava Poracenos, tendo nos braços um belo menino. Essa região onde Nossa Senhora apareceu para essas crianças é realmente no alto do monte, numa concavidade, né, de dificílimo acesso. Hoje eles fizeram uma estradinha com umas escadinhas, né, para chegar até lá, mas naquela época eu imagino a dificuldade que era subir aquele morro, porque realmente é muito íngreme. Do lado em que as meninas estavam, era impossível a subida. As rochas e ramos emaranhados impediam a passagem. Foi-lhes necessário, então, tomar um desvio, passando perto de sua casa para poderem subir com mais facilidade. Como fossem 11 horas da manhã, a mãe de Maria chamou-as para almoçarem. Elas não quiseram ir, contando o que tinham visto e queriam seguir o caminho até aquele lugar onde estava a senhora. A mãe, vice-presidente do apostolado da oração, muito piedosa, disse simplesmente: "É história, venham almoçar." Neste momento chegou o pai, Arthur Teixeira, para almoçar também. As meninas sentadas de frente à casa falavam sobre aquela senhora tendo a criança nos braços, a qual lhes acenara. A janela estando aberta, a mãe de Maria da Luz ouviu a conversa e contou-a ao pai desta. O senhor Arthur pediu-lhes que contasse o que haviam visto. As meninas lhe disseram tudo, asseverando com tal segurança que ele quis acompanhá-las. Tomando uma foice, começou a limpar o caminho quando, quase sem saber como, as meninas já haviam alcançado o cume do monte. Algo semelhante aconteceu também em Garabandal, né? A aparição se dava numa colina e as crianças às vezes iam como que no movimento estático, né? Enquanto as pessoas com dificuldade as seguiam, correndo até, elas numa velocidade, é como se estivessem sendo levadas por um anjo, chegavam lá. E reparem também os lugares difíceis que Nossa Senhora escolhe gente para aparecer, né?
as montanhas de La Salette, de difícil acesso, lugar muito frio e tudo. Vemos agora também esse mesmo lugar, Garabandal também, uma colina, um povoado de difícil acesso naquela ocasião. Medjugorje, né? Aqueles montes cheios de pedra também, de ascensão dificílima. Uma vez Nossa Senhora explicou que faz isso para que as pessoas já comecem a fazer penitência para chegar até onde ela apareceu e fazer sacrifícios. Bom, chegando ao cume do monte, as meninas começaram a gritar ao pai que vinha atrás, apontando em direção de uma pedra branca. Com dificuldade, ele alcançou o alto, mas nada via do que lhe diziam. Entretanto, a mãe não ficou tranquila em casa. Trouxe consigo as outras crianças, em número de 5 ou 6. Destas últimas, ninguém conseguiu ver coisa alguma. Apesar das meninas sustentarem que viam diante de si uma senhora com um menino, o pai, para mais segurança, mandou que elas lhe perguntassem o que desejava. Perguntaram e a visão respondeu: Minhas filhas, virão tempos calamitosos para o Brasil. Dizei a todo o povo que se aproximam 3 grandes castigos se o povo não fizer muita penitência e oração. Restava-lhe muito o que dizer ainda, mas ficou para mais tarde. As notícias começaram a correr de boca em boca, como sempre acontece nesses casos, e os homens se aglomeravam naquele lugar onde fora vista a senhora com a criancinha, esperando ver qualquer coisa, mas ninguém via nada. Primeiras averiguações. O vigário da paróquia, inteirado dos fatos, mandou chamar o pai de Maria da Luz, aconselhando-lhe que trouxesse a menina a fim de participar do retiro espiritual das Filhas de Maria, de 10 a 15 de agosto, preparando-se então para a primeira comunhão. Nesta ocasião, o pai poderia estar com o senhor bispo. Mas não foi somente esta a singular aparição da senhora. Na passagem diária das meninas, naquele lugar, ela sempre lhes aparecia. As opiniões eram, como acontece em tais casos, sempre divididas. Uns acreditavam, outros zombavam. As advertências de Nossa Senhora eram reiteradas. Pedia sempre e insistia que era preciso rezar, senão seu filho castigaria severamente o país. Certo dia, houve um garoto naquele lugar que atirou uma pedra em direção à aparição. As meninas disseram que a pedra atingiu a mão de Nossa Senhora e que jorrava muito sangue. Como dizíamos, atendendo o pedido do vigário, o pai levou a menina para Pesqueira, a sede do município, apresentando-a ao senhor bispo, mas este mandou seu secretário ouvi-la, pois estava muito ocupado. Após a audiência, o padre disse: Vocês estão enganadas. Porém, Maria da Luz sustentou a palavra. Terminou-se a conversa, entregando ao padre umas perguntas, das quais ela devia pedir resposta à senhora e enviá-las em seguida, na primeira ocasião, por escrito. A menina enviou a resposta pedida. Apesar de ela ser um tanto atrasada, não houve a menor inexatidão. Eram as seguintes as perguntas formuladas pelo padre. Quem pode mais que Deus? Segunda, quantas pessoas há em Deus? Terceira, quais são estas pessoas? Quarta, em nome de Deus, dizei quem sois e que quereis. Quinta, quereis falar com um padre? 6. Que significa o sangue que jorra da vossa mão? Após 2 dias, o padre recebeu da menina as seguintes respostas. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Quantas pessoas há em Deus? 3. Quais são? Pai, Filho e Espírito Santo. Quarta, aí ela se identifica a aparição. Sou a mãe da graça, e venho avisar ao povo que se aproximam 3 grandes castigos. Na quinta, quereis falar com o padre? Ela respondeu, sim. Então a menina perguntou com qual padre, enumerando diversos. A aparição respondeu, quero falar com o padre que lhe fez estas perguntas. E 6, que representa o sangue em vossa mão? Aquele sangue que decorreu da pedra tirada por um menino, como falamos.
representa o sangue que será derramado no Brasil. Estas respostas fizeram o padre refletir e decidiu ir àquele lugar para examinar se encontraria provas ou se eram ilusões ou falsidades. O lugar das aparições, chamado de Guarda, é localizado num alto circundado de montanhas, como falamos, né? Embaixo da montanha, num vale, está a casa dos pais de Maria da Luz, a 500 metros de distância. A subida, já falamos, é muito penosa. Só com muita dificuldade cheguei lá em cima, escreve o sacerdote. Foi-me necessário tirar os sapatos para poder subir. O calor era insuportável. Numa distância de 40 a 50 metros, divisei o lugar das aparições e as duas meninas com o pai, as quais já estavam lá em cima. Elas me diziam que a senhora olhava para mim lá de cima enquanto eu subia. — Que está fazendo a aparição? — perguntei. — Está sorrindo, disseram elas. Olhei primeiro, diz o padre, examinando o que havia por ali. Tudo era pedra e entulho. Na nossa frente estava um formidável abismo. No lugar das aparições, notava-se um como número em forma de 4. Ao lado esquerdo, outros números com 1-1. No meio, uma linha branca, um pouco mais alta, que se podia alcançar só por meio de uma escada. Lá está a aparição, diziam as meninas. Mas eu nada via, relata o padre. Sob a pedra que se achava diante de mim, numa abertura, corria um pouco de água. Perguntei ao pai de Maria da Luz se aquela água sempre existiu ali. Ele me disse, não. Mas como muitos não acreditassem nas aparições, as meninas pediram um sinal. Desde então começou a brotar água. Vocês veem, né, gente? É a constância, ou melhor, pelo menos é muito frequente que nos lugares de aparição de Nossa Senhora, Fontanelle, Lourdes, por exemplo, aqui agora, venha a correr essa água. Nossa Senhora escolhe o símbolo da água porque é o símbolo da lavagem espiritual da nossa alma, né? da penitência, da pureza, da purificação. Lembra o batismo e a necessidade de sermos fiéis às promessas do batismo. Bom, continua o padre. Fiquei em cima com Maria da Luz e pedi que Maria da Conceição com o senhor Arthur se retirasse um pouco abaixo na montanha. Vejam bem, o padre foi muito esperto, ele usou realmente meios para testar a veracidade das narrativas das meninas, das aparições. Esse padre, Joseph Keller, era alemão, era médico que se tinha depois tornado padre e veio para o Brasil. Mas ele era médico. Então, retirados aí Maria da Luz, Maria da Conceição e o senhor Arthur, Maria da Luz ficou sozinha com o padre, né? O padre disse a ela, diz-me agora a verdade e não pregues mentiras, pois do contrário serás infeliz por toda a tua vida. Eu queria fazê-la confessar que nada via. Ela, porém, permaneceu inabalável. Quando perguntei o que a aparição estava fazendo, disse-me ela, olhando em direção do lugar. Ela olha para cá e está sorrindo. Agora diz-me, como está ela? Maria da Luz olha e diz, vejo uma bela senhora, cujo vestido é creme, quase como o vosso capote. O manto é azul celeste, pendendo do pescoço, onde está seguro por uma fivela com pedras preciosas. Num braço está a criança. Em que braço? No direito ou no esquerdo? A menina era tão atrasada que não sabia distinguir o braço direito do esquerdo. Fez uma meia volta com o corpo e mostrou-me o braço esquerdo. Ela teve que girar para mostrar qual o braço de Nossa Senhora, né? Ela não sabia o que era direito e esquerdo, parece. Ela, como um menino, traz uma coroa de ouro na cabeça, disse-me a jovem. E a outra mão? Perguntei. Fez então uma nova meia volta, mostrando-me o braço direito estendido para baixo. A criancinha enlaça o pescoço da mãe com o bracinho direito, disse ela, dando uma meia volta e apontando o braço. A senhora tem na cinta uma fita da mesma fazenda aqui é um nome antigo para tecido, né? O mesmo tecido, e da mesma cor que a do vestido. Vejo somente um dos pés. Qual deles? Perguntei. Ela mostrou o pé direito, fazendo outra meia volta. Atrás da senhora, vê-se um bonito oratório com 2 torres fechadas. O oratório, que tem a forma de uma casinha,
tem pedras preciosas nas suas torres, diz a vidente. Novas investigações. Chamei então o pai com a outra menina, ao qual, tendo chegado, eu disse: o Senhor tome Maria da Luz e vá ficar no mesmo lugar. Eu fico com Maria da Conceição. Compreendeste alguma coisa do que eu disse à tua companheira? Perguntei à mocinha. Não, senhor, disse ela. Então eu lhe disse: Maria da Luz já me disse tudo e confessou a verdade. Tudo que vós arranjastes é mentira e invenção. Agora quero que me digas também a verdade. Não é certo que nada vês? A menina ficou como aterrorizada e, olhando para o ponto das aparições, disse-me em tom choroso: se Maria da Luz disse isto ou não, não sei, mas agora eu vejo a senhora como antes. Procurei embaraçá-la por meio de muitas perguntas, a fim de averiguar se era imaginação. Eu, que sou padre, nada vejo. Tu, que nada és, dizes que vês Nossa Senhora? Mas ela permaneceu sempre firme. Está bem, disse eu. Dize-me o que vês agora. Ela narrou detalhadamente tudo e fielmente como a sua companheira havia feito. Quando ela indicava o lugar da aparição no ponto, eu dizia para experimentá-la: Maria da Luz me disse que é no outro lugar, lá do outro lado. Então ela olhava para o lugar que eu dizia e respondia: não, eu vejo Nossa Senhora naquele lugar branco. No lugar que Maria da Luz indicou ao Senhor, eu nada vejo. Não encontrei sequer uma contradição no que as meninas me diziam. Chamei então Maria da Luz, deixando o pai onde estava, e perguntei a ambas se viam Nossa Senhora. Ambas responderam: sim, estamos vendo. Perguntem a Nossa Senhora se ela me vê, disse eu. Perguntaram e ela respondeu que sim. Perguntem a Nossa Senhora se eu posso formular algumas perguntas numa língua estrangeira. Sim, responderam por ela. O padre era alemão, né? Então ele ia falar alemão. Fiz então umas 80 ou 90 perguntas em alemão, que as meninas não compreendem, elas nem compreendiam o português direito, né? E recebi todas as respostas certas. Eu recebi as respostas por intermédio das meninas, em português, fielmente conforme eu havia perguntado em alemão. Como? Wer bist du? Quem sois vós? A mãe do céu, ela respondia em português. Wie heißt das Kind um deinen Arm? Como se chama a criança em seu braço? Jesus. Por que apareceis aqui? Para avisar ao povo que 3 grandes castigos cairão sobre o Brasil. Quais são os castigos? A aparição não respondeu, fazendo um sinal com a mão para fazer entender ou que não podia falar ou que não queria. Podeis então dizê-lo mais tarde? Sim. Por que não dais um sinal visível para que o mundo possa ver que sois a mãe de Deus? Eu já o dei. E qual é o sinal? A água que está correndo aí embaixo. Para que serve esta água? Para remédio. Para todas as doenças? Sim, mas para quem tem fé. A nossa luz brasileira aqui, né, gente? Quem quiser pode tirar daquela água? Não, só as 2 meninas. Por que não pode tirar quem quiser? Para que todos creiam. Cortemos aqui as respostas para destacar bem o que se segue, pois é a parte essencial das revelações da Mãe de Deus. Eu estou me baseando aqui na narrativa que fez dessas aparições de Simples o padre Júlio Maria de Lombardi. Era um holandês que veio para o Brasil e fundou aqui 3 congregações religiosas, entre elas os Sacramentinos de Nossa Senhora, né, dedicados com o lema adoração e sacrifício, né, oração e sacrifício, dedicados a difundir a devoção à Eucaristia e a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Eu conheci pessoalmente o padre Júlio Maria, eu era pequenininho e frequentei a congregação, eu fui até postulante, noviço e religioso de votos temporários da congregação dos Sacramentinos que ele fundou. Ele era extremamente devoto de Nossa Senhora e foi o primeiro, então, a dar notícia dessa aparição por causa de uma reportagem de um jornal alemão que ele havia lido. Então, isso aqui é a tradução que ele fez da narrativa do padre Joseph Kelly, alemão, que é o padre que fez essas perguntas às meninas e acompanhou as meninas. Bom, o sacerdote continua o mesmo interrogatório, penetrando cada vez mais no âmago, né, no cerne das questões palpitantes que a Virgem quer revelar. Qual é o fim da vossa aparição aqui?
avisar que 3 grandes castigos virão sobre o Brasil. Que castigos? De novo ela fez sinais, fazendo entender que não podia ou não queria falar. Que é necessário fazer para desviar os castigos? Penitência e oração. Vejam bem, lembrem-se do episódio bíblico de Nínive e o profeta Jonas, né? São as chamadas predições ou profecias cominativas, ou seja, dependendo da reação do povo. Elas são dadas para que não ocorra o castigo, no caso nosso, no caso de Nínive também, para que elas despertem as pessoas para a conversão, a mudança de vida, e assim o castigo seja evitado. Qual a invocação desta aparição? Das graças. Portanto, Nossa Senhora das Graças, que apareceu ali. Nós tínhamos visto aqui uma ligação com Lourdes, pela água, agora vemos a ligação com a medalha milagrosa, né? Com a aparição a Santa Catalina Labouré, na França. Que significa o sangue que corre nas vossas mãos? O sangue que inundará o Brasil. Virá o comunismo a penetrar no Brasil? Sim. Em todo o país? Sim. Também no interior? Não. Os padres e os bispos sofrerão muito? Sim. Será como na Espanha? Quase. Essa pergunta do padre se refere à República Espanhola, né, maçônica, que uma vez instaurada com a derrubada da monarquia, perseguiu cruel e ferozmente a igreja, demolindo conventos, expulsando padres, matando, assassinando padres religiosos, saqueando os conventos, tomando os bens da igreja e assim por diante. Quais são as devoções que se devem praticar para afastar estes males? Ao coração de Jesus e a mim. Não basta só uma? Não. Quereis que se pregue sobre esse assunto? Sim. As autoridades eclesiásticas vão permiti-lo? Fez um gesto como se não quisesse dizê-lo. Darão licença mais tarde? Sim. Quereis que se construa uma igreja aqui? Não. E mais tarde? Fez os mesmos gestos. Esta aparição é a repetição de La Salette? Sim. Vejam bem, as circunstâncias físicas, né, a montanha e tudo mais, lembram La Salette. O padre conhecia, está se referindo a La Salette. Nós já vimos que ela lembra Lourdes em alguns aspectos. Vimos também que ela lembra a Nossa Senhora das Graças, né, a medalha milagrosa de Santa Catarina Labouré. Haverá uma romaria aqui? Sim. Por que apareceis neste lugar cuja subida é tão difícil? Para o povo romeiro poder fazer penitência. Quanto tempo faz que estais aqui? Fez um gesto com o dedo como se quisesse dizer, há muito tempo. Se sois a Senhora Mãe de Deus, então dai-nos a vossa bênção. Instantaneamente as 2 videntes exclamaram, olha lá, está nos abençoando, e fizeram o sinal da cruz. Se sois a Mãe de Deus e a criança é o menino Jesus, manda que ele nos dê a bênção. Neste momento, as 2 camponesas pobrinhas, admiradas e transportadas de alegria, exclamaram, ele já sabe dar a bênção também, e fizeram mais uma vez o sinal da cruz. Vejam a simplicidade das meninas, né? Menino Jesus dando a bênção, ele já sabe, tão pequenininho, já sabe dar a bênção. Uma das meninas exclamou ainda, agora vimos a outra mãozinha do menino. Até agora, ela estava enlaçada ao pescoço da mamãe. Ele estende para o Senhor os 2 bracinhos. Fiz ainda muitas perguntas, obtendo respostas certas. Descendo eu, disse às 2 meninas, agora vejam se a senhora ainda está lá. Ambas responderam, sim, ela está em frente de sua casinha, abençoando-nos. Para que tanta bênção? Disse eu, como se estivesse aborrecido e em tom grave. As meninas ficaram trêmulas e atemorizadas. Pergunta a ela, para que tanta bênção? Para que sejais felizes, disse ela. Perguntei de novo em alemão, somente as 2 ou eu também? Elas responderam, para o senhor também. Tudo o que vi me impressionou demais, excedendo as minhas expectativas. Uma das perguntas versou sobre os acontecimentos de Königsreuth, perguntando se aqueles fatos eram de Deus ou do demônio. Também uma aparição lá, né? É de Deus, disse a aparição. Providências e oposições. Agora vejamos o que sempre acontece com aparições marianas, né? Vamos ver agora quais foram os obstáculos que o demônio tentou colocar.
As providências do bispo foram as seguintes: que as meninas fossem examinadas pelo médico. Procedeu-se ao exame e averigou-se que ambas eram completamente sãs. A aparição continuava se repetindo, mas as contradições surgiam à medida que se falava nas aparições. A água corria constantemente, em pouca quantidade e como que saindo da pedra. E começaram as curas extraordinárias. Foi pena que os médicos não fossem avisados para examiná-las. Em todo caso, o povo dá veracidade aos fatos e neles crê. Opinam que tenha havido profanação da fonte, embora não se saiba ao certo. E Nossa Senhora pediu que se fizesse um muro ou uma cerca, pois só as almas contritas e piedosas podiam assim aproximar-se, a fim de fazerem orações de penitência. Fez-se a cerca, visto as pessoas se aglomerarem sempre mais em romaria. Veio a polícia e derrubou a cerca. Em Lourdes também, fizeram a cerca, mas aí os policiais que fizeram para que ninguém pudesse ter acesso. Imediatamente secou a água até então corrente. O sacerdote mandou de novo construir a cerca e fechou as portas. Logo depois, a água volta a brotar. Após 8 dias, veio a polícia novamente, destruiu a cerca e, como na outra vez, a água desapareceu. Falou-se que houvera sido o bispo quem mandou a polícia. Este negou, dizendo que não sabia de nada. A aparição veio repetidas vezes e as meninas afirmaram que a Senhora lhes dissera: tenham paciência, as coisas que vêm de Deus são mesmo assim. Mandou então o padre que as meninas perguntassem a Nossa Senhora quem havia mandado os soldados, e a resposta foi esta: quem mandou foi um padre. Vejam, gente, quem mandou foi um padre. É triste, né? 15 dias depois, uma carta das meninas chegou, dando-me o nome do culpado. Entretanto, a água não corria mais naquele lugar, mas um pouquinho acima. As meninas afirmaram que tinham pedido a Nossa Senhora para fazer a água sair novamente, então começou a correr. Nossa Senhora recomendou que não se dissesse isto a qualquer pessoa, para que só os bons recebessem da água. Maria da Luz entrou num colégio a pedido de Maria Santíssima, para mais tarde, após ter adquirido um pouco de instrução, entrar no convento. A aparição pediu que as despesas necessárias fossem feitas pelo padre, autor daquelas perguntas. Ela recebeu o nome de Irmã Adélia e faleceu há pouco tempo, a Maria da Luz. Maria da Conceição está ainda com seus pais em casa. Parece-me que ela nunca mais viu a aparição. Outro fato sobre Maria da Luz: em todas as festas de Nossa Senhora, ela havia na montanha de guarda. Certo dia, perguntando alguma coisa a Nossa Senhora, recebeu esta resposta: nunca mais me manifestarei aqui em guarda, e os teus castigos não virão já, porque o povo está melhor, mas é necessário ainda rezar muito e fazer penitência. Recomendou, de novo, a devoção ao coração de Jesus e a Ele. Bom, aqui o relato do padre Júlio Maria de Lombardi no livro O Fim do Mundo Está Próximo, publicado em 1939, no capítulo 6, página 71 e seguintes. Vejam vocês, gente, a importância disso. Em 1935, houve a intentona comunista. Eles tentaram implantar o comunismo no Brasil. Graças a Deus, a tentativa fracassou. Em 1964, estavam a ponto de dar um golpe socialista, comunista no Brasil. E, de novo, as mães de família, a igreja, entrou com a reza do terço firmemente e, mais uma vez, foi barrada a tentativa de implantar o socialismo ou o comunismo no Brasil. Estamos agora numa situação também delicada e difícil. Escutem o que a mãe nos diz. Se rezarmos muito, se fizermos os nossos sacrifícios, esses males podem ser evitados. Esses grandes castigos podem ser evitados. Mas se não houver oração suficiente, hoje nós não temos mais o apoio da imprensa como antigamente, não temos mais o apoio de uma grande parte da igreja, infelizmente, mas estamos vendo por aí, em todos os lugares, se multiplicarem os grupos de oração, as preces, as súplicas à Nossa Senhora Aparecida. E vamos pedir também a Nossa Senhora das Graças, que apareceu em Simbres, que proteja o Brasil, que ele seja sempre a terra da Santa Cruz e não uma terra onde possa imperar o reino de Satanás.
Até a próxima, se Deus quiser.